abençoando minhas irmãs. Boa noite a todos e a todas. Que a gloriosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, de maneira especial hoje, aos pais, mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê iluminação do Espírito Santo, para que você continue cumprindo essa missão extraordinária, que é educar, que é criar uma criança na presença do nosso Senhor. Nós precisamos da graça do Senhor, meus irmãos, para todas as coisas, em especial para a educação dos nossos filhos. Amém? Queria fazer também menção da aniversariante da noite, a nossa irmã Dionísia, serva do Deus Altíssimo. Pensa numa mulher que nos inspira a piedade. Todo mundo, quem não conhece aqui a irmã Dionísia, amém. Uma mulher generosa, uma serva, uma mulher piedosa, uma mulher que transmite muita paz, muita presença do Senhor. Parabéns, minha irmã, em nome de Jesus. A você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda, que você possa se sentir na sua casa, que você possa estar completamente confortável, à vontade, para você adorar o Senhor, para você ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Meus irmãos, eu queria rapidamente, antes da palavra, trazer um aviso muito importante. Os irmãos sabem que, passando essa semana que vem, que começou hoje, na verdade, na outra semana, a cidade está comemorando o Dia do Evangélico. E a nossa igreja foi presenteada com um espaçozinho pequeno, mas um espaço importante, de uma barraca, uma mini barraca, para a gente estar vendendo alguns lanches em favor principalmente do Ministério Louvor, para a aquisição de alguns instrumentos do Ministério Louvor. Então, assim, nós vamos fazer uma caravana para estar lá, e ao mesmo tempo eu peço a você que se voluntarie para estar ajudando. Procure os irmãos do Ministério Louvor para se colocar à disposição, talvez com oferta, talvez se você não gosta desse determinado tipo de festejo, mas você pode estar abençoando com oferta, você pode estar abençoando com o seu serviço lá no dia, está ajudando aquelas irmãs. Então, no Dia do Evangélico, todos os dias nós teremos um espaço, a Barraca da Graça, e ali a graça de Deus vai se manifestar ali, em nome de Jesus, amém, irmãos? A graça de Deus é maravilhosa. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 8 de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João. Quero ver Neto lá glorificando. Eu quero ver Neto lá soltando o gogó, chamando a clientela. Nós estamos na Conferência da Juventude, e o tema que a nossa juventude escolheu para esse mês inteiro é A Tua Graça Me Alcançou, baseado nessa história bíblica de João capítulo 8, especificamente o verso 7. Nós vamos estar lendo hoje o verso 1 até o verso número 11, que é a história completa desse encontro que Jesus teve com essa mulher marcada por erros, por equívocos na sua caminhada de vida, mas que teve um encontro com a graça do Senhor. Estou lendo João capítulo 8, verso 1 ao 11. Vamos juntos? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com aquela mulher
em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Podem se assentar, meus irmãos. Meus queridos, à luz de Lucas capítulo 21, verso 38, nós ficamos sabendo que essa história aqui de João 8 se dá na última semana de Jesus aqui entre nós. Nós não podemos afirmar categoricamente qual foi o dia, mas eu penso que talvez possa ser uma terça-feira, talvez uma quinta. Fato é que Jesus ele está passando por um dia em que ele fortemente é tentado. E à luz dos evangelhos sinóticos, a gente percebe que o dia que Jesus foi mais tentado e provado pelos religiosos foi a terça-feira. E nós ficamos sabendo, logo no primeiro versículo, que Jesus, diz o texto, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e esse versículo 1 faz contraste justamente com o último versículo do capítulo 7, onde diz que todos os chefes dos sacerdotes e dos fariseus foram para a sua casa. Enquanto os religiosos foram para a sua casa tramarem contra a vida de Jesus e como acusá-lo e como prendê-lo, diz o texto que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Se você observar o contexto desse capítulo 8, você vai perceber que no capítulo 7 de João está se comemorando uma festa muito importante para os judeus daqueles dias. É a chamada festa dos tabernáculos. Talvez na sua Bíblia traga a festa das cabanas. E essa festa eram 7 dias em que os judeus comemoravam, agradecendo ao Senhor pelo cuidado de Deus para com a vida do povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Eram 7 dias em que o povo recordava e se alegrava diante do Senhor, agradecendo a Deus pela sua graça, a graça provedora e cuidadora do Senhor ao longo dos 40 anos que o povo passou no deserto. E se você perceber, essa festa dos tabernáculos, ela acontecia logo depois da festa da expiação, do dia da expiação. E talvez você se lembre que o dia da expiação era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Para quê, pastor? Para oferecer um animal em favor dos pecados de toda a nação. Perceba que são 2 festas, uma seguida da outra, onde a graça era celebrada. São 8 dias aqui em que a graça está sendo celebrada. A graça de Deus em perdoar pecados e a graça de Deus em cuidar, em prover, em sustentar o seu povo ao longo de 40 anos no deserto. E diz o texto que nesse contexto, onde a graça está sendo celebrada, um dia depois, que é o capítulo 8, começa um dia depois que a festa se encerra. Diz o texto, verso 1 do capítulo 8, ao amanhecer, verso 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. O verso 2 diz assim: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-lo. Um dia depois que a festa havia acabado, Jesus vai para o templo novamente ensinar o povo. E eu penso que Jesus está ensinando aqui as verdades gloriosas do reino de Deus, as boas novas da graça do Senhor, e como o Senhor está cumprindo suas promessas, visitando o seu povo com graça e misericórdia. Eu fico pensando, meus irmãos, que as pessoas estão ali ao redor de Jesus ouvindo os seus ensinamentos, porque percebem que Jesus, como disse os soldados no capítulo 7 de João, verso 46, os soldados dizem: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Jesus atraía as pessoas ao seu redor pelo jeito que ele falava, a maneira graciosa como ele ministrava. Nesse ínterim, diz o historiador, diz o evangelista, a partir do verso 3, que os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério.
Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E esses primeiros versículos já trazem para mim e para você uma primeira lição, meus irmãos, que eu gostaria que você fixasse na sua mente e no seu coração. E a primeira lição que podemos aprender nessa passagem é que o pecado tem o poder de arrebentar nossas vidas e trazer terríveis consequências. O evangelista João, na sua descrição dessa cena, traz informações bastante preciosas para nós. Eu gostaria que você prestasse atenção com a sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, João nos mostra que aquela mulher havia aproveitado a festa da expiação e a festa dos tabernáculos, que eram expressões da manifestação da graça de Deus para com o seu povo, para nutrir em seu coração desejos pecaminosos. Num ambiente onde a graça estava sendo celebrada, num ambiente onde a graça estava sendo rememorada, aquela mulher está nutrindo no seu coração, de maneira ardilosa, como pecar, como trair o seu esposo, como trair a sua família. E eu chamo a sua atenção para o seguinte detalhe: perceba como é completamente contraditório a pessoa sair de um ambiente, de uma atmosfera onde a graça, o perdão e o cuidado de Deus está sendo celebrado e festejado, para logo em seguida cometer um dos mais vis pecados que uma pessoa pode cometer, o pecado da traição, o pecado de adultério. É mais ou menos semelhante a uma pessoa que participa da ceia do Senhor, mas ao sair da igreja, manda mensagem para um dos seus amantes, marcando o encontro no dia seguinte. Ou se não, quando a pessoa chega em casa, depois de participar da ceia do Senhor, de celebrar o Senhor no domingo à noite, ela acessa o seu computador quando todos vão dormir e começa a acessar conteúdos pornográficos. É mais ou menos uma pessoa que com a boca agradece a Deus pela graça, pela salvação, pelo perdão, em uma noite, mas ao sair da igreja, ela usa a mesma boca que agradeceu a salvação e o perdão do Senhor para falar mal do seu irmão, para julgar as pessoas, para criticar o seu próximo. Existe essa contradição e nós percebemos que é nessa conjuntura que essa mulher, na conjuntura da graça, no ambiente da graça, que ela está nutrindo o pecado. Atitudes como essas, meus irmãos, revelam para nós um coração irreverente e insensível quanto à graça divina. São pessoas que estão no ambiente da graça, mas as suas mentes cauterizaram-se e não são mais impactadas pela mensagem da graça. Em segundo lugar, a maneira como João descreve essa cena nos mostra que aquela mulher havia cometido um franco adultério. Provavelmente aquela mulher era noiva, porque pense comigo que nesses casos a lei de Moisés condenava também a noiva a adultério. Lembre-se de Maria, mãe de Jesus Cristo, que se não fosse a misericórdia de José teria o mesmo fim. Ou quem sabe essa mulher era casada. E como o casamento deve ser o espelho da nossa relação com Deus, se uma pessoa está cometendo adultério contra o seu cônjuge, na verdade, no fundo, ela está cometendo adultério contra Deus, ela está traindo o Senhor. Ela está praticando algo que está arrebentando a sua relação, não simplesmente com o seu cônjuge, mas com o próprio Deus. Perceba que quando Davi, no Salmo 51, está confessando o seu pecado de adultério, ele diz em alto e bom som: contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. Porque todo pecado, em primeiro lugar, é uma ofensa, não contra o próximo, por mais que a gente machuque as pessoas à nossa volta, mas acima de tudo, os nossos pecados afetam a nossa relação com Deus. É a Deus que nós ofendemos, e é a Deus que essa mulher ofendeu. Mas em terceiro lugar, pense comigo, meus irmãos, que a maneira como João descreve a cena, diz para mim que aquela mulher foi surpreendida em flagrante. Verso 3 e verso 4, duas vezes, João narra a mesma expressão, que ela foi surpreendida em adultério. E no verso número 4, mais uma vez, ela foi surpreendida em ato
de adultério. E aqui eu quero chamar a atenção para nós nessa noite. É algo muito importante. Aquela mulher foi surpreendida. Os fariseus e os mestres da lei não ouviram falar que ela traiu o marido. Não foi uma fofoca, eles pegaram ela no ato da prática libidinosa, do adultério. E eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção, a nossa atenção nessa noite. Ninguém comete adultério da noite para o dia. Ninguém acorda de manhã assim e fala assim, hoje eu vou cometer um adultério. É um processo de decadência, onde as pessoas gradativamente vão fazendo concessões, vão abrindo brechas na sua relação com Deus, vão deixando o seu momento de devocional, vão deixando o seu momento de relação com o Senhor, vão transigindo momentos e princípios tão importantes. Chega em casa do trabalho, em vez de ajudar a esposa no serviço doméstico, senta no sofá e fica rolando os reels, os feeds nas redes sociais, curtindo foto de amigas. E aqui eu quero trazer um alerta muito importante, meus queridos, para nós. Meus irmãos, principalmente para os homens aqui dessa igreja, meus irmãos, em nome de Jesus, não permita que a sua esposa poste foto dela com biquíni nas redes sociais. Quantas vezes nós estamos abrindo janelas, ninguém sabe quem está do outro lado. Se você quer tirar foto, me desculpe aqui, meus irmãos, mas se você quer tirar foto da sua esposa de biquíni, de topless e até nua, tire para você, em nome de Jesus. A gente fica expondo a nossa família, a gente fica expondo o nosso cônjuge, e de repente a nossa família é arrebentada por um ato de adultério. Por quê? Porque tudo começou nos simples concessões. Eu penso que no caso dessa mulher, ela foi abrindo brecha até chegar no fundo do poço. Agora pense comigo um detalhe aqui. Em quarto lugar, como João descreve essa cena, aquela mulher foi profundamente humilhada. O pecado nos humilha, meus irmãos. Olha só, meus irmãos, como João descreve a cena. O verso de número 3 diz assim: trouxeram-lhe uma mulher. E assim, esse verbo trazer, usado aqui por João, era o mesmo verbo usado para a condução de um criminoso para um tribunal. Hoje nós chamamos de condução coercitiva. Aquela mulher foi conduzida forçosamente, coercitivamente, para quê? Para o centro, para a praça pública. Por quê, pastor? O verso de número 3 ainda diz: fizeram-na ficar em pé diante de todos. Grave bem a cena. Jesus está no templo, tem uma multidão ouvindo ele. Chegam os fariseus e os mestres da lei, não chegam sozinhos, chegam com a turba também, com um grupinho. E essa mulher colocada no centro, ela fica em pé, diante de todos. Nós não gostamos que os nossos pecados sejam expostos publicamente. Isso nos envergonha. Nós não gostamos de ser repreendidos publicamente. Nós não gostamos que outros apontem os nossos erros diante de outras pessoas. Por quê? Porque isso nos humilha. Essa mulher está sendo humilhada. Esta mulher está sendo ridicularizada. Essa mulher está tendo a sua vida privada, particular, exposta. Se naquela época tivesse celular, smartphone, essa cena estaria nas redes sociais, nos noticiários. Os presentes ali tinham tirado foto ou filmado aquela cena e tinham espalhado, compartilhado.
Essa mulher está sendo humilhada. E mais, em quinto lugar, aquela mulher merecia a pena de morte. Ela merecia a pena de morte. Porque o texto sagrado diz, baseado na lei, baseado na pena, baseado na lei de Moisés, que a punição, a penalidade para aquele ato era a morte. E a lição que fica para nós, meus irmãos, baseado nessa história, baseado nessa primeira cena, é que o pecado, ele arrebenta as nossas vidas. O pecado, ele cobra um alto preço de nós. O pecado, ele promete segundos, minutos, momentos de prazer, de satisfação, por um preço que nós não estamos dispostos ou preparados para arcar. Quantas das vezes os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos filhos sofrem por decisões pecaminosas, por decisões equivocadas, por decisões que afligem os princípios e a palavra de nosso Senhor. E podemos estar no ambiente da graça, mas se nós estamos fazendo a graça, uma graça barata, isso pode nos humilhar, e isso pode trazer prejuízos às nossas vidas e à nossa família. A história dessa mulher, essa primeira cena, nos ensina, meus queridos, que o pecado arrebenta e traz consequências nocivas e prejudiciais às nossas famílias, à nossa carreira, ao nosso ministério, aos nossos filhos. E acima de tudo, o pecado nos distancia de Deus. O pecado, ele anestesia a nossa consciência, a ponto de Deus falar conosco, a ponto da graça se manifestar a nós, e a gente resistir como pessoas mortas espiritualmente, que podemos estar se continuarmos no pecado. Agora veja comigo, que para piorar a situação daquela mulher, o texto sagrado diz que quem conduz essa mulher é um grupo de pessoas altamente legalistas e moralistas. Diz o texto sagrado no verso 3, verso 5 e verso 6 o seguinte: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe, verso 5, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? E aí vem o detalhe no verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Os mestres da lei, meus irmãos, eu sei que você sabe disso, mas não custa nada lembrar, eram os estudiosos, os expositores da lei de Moisés. Aquelas pessoas altamente preparadas, capacitadas para explicar a lei para o seu tempo. Gente preparada, são os teólogos da época de Jesus. É gente que prega, gente que estuda a palavra e explica a palavra para os seus dias. E os fariseus eram um grupo religioso na época de Jesus, que você termina de ler o Antigo Testamento e você não vê essa expressão fariseu. Não tem fariseu no Antigo Testamento. Mas quando você começa a ler Mateus, olha eles lá. Porque esse grupo surge justamente entre o Antigo e o Novo Testamento. Um período que a gente chama de período intertestamentário, que é o período entre o Antigo e o Novo. E eles surgem até com um princípio legal. Porque numa cultura onde as pessoas estavam se afastando de Deus, os fariseus se levantam como aqueles que defendem a moral, a lei, a obediência ao Senhor. Só que gradativamente eles se tornaram moralistas, legalistas. Gente que entendia que a sua relação com Deus não estava baseada na graça, estava baseada na sua performance espiritual, na obediência à lei. Esses dois grupos de pessoas que estão conduzindo aquela mulher. Tem muito fariseu legal, por exemplo, Nicodemos, capítulo 3 de João, é um fariseu legal, que vai se converter. José de Arimateia também é um fariseu que vai se render a Jesus. Mas esses aqui, eles estão conduzindo aquela mulher, porque eles querem pegar Jesus, e tem um motivo para acusá-lo. Se você olhar comigo o contexto do capítulo 8,
Desde o capítulo 7, os fariseus estão atrás de Jesus. João 7,19, por exemplo, nós ficamos sabendo que eles estavam planejando, já tinham planejado matar Jesus. Eles já tinham decidido, temos que matá-lo. Temos que terminar com a vida dele. Em João 7,30, nós ficamos sabendo que eles já haviam tentado prender Jesus no templo, mas não conseguiram. Em João capítulo 7, verso 32, eles agora não foram pessoalmente, mas mandaram os guardas prenderem Jesus, e os guardas voltam perplexos diante da mensagem de Cristo e não prendem. E agora no capítulo 8, nós vemos mais uma vez os fariseus e os mestres da lei tentando pegar Jesus mais uma vez. E aí vem a nossa segunda lição nessa noite. E a segunda lição que podemos aprender é que uma religiosidade farisaica nos afasta da experiência da graça de Deus. Uma religiosidade baseada numa performance espiritual, baseada nas obras. Uma religiosidade crítica demais, julgadora, condenadora, nos afasta de sermos pessoas que experimentam a graça. Vamos ver isso? Veja comigo que, em primeiro lugar, os mestres da lei e os fariseus revelam uma espiritualidade muito legalista, muito julgadora, muito condenatória. Veja o verso 3, e eu já expliquei o verso 3 de João. João diz, trouxeram-lhe. E como eu expliquei, essa expressão dá a ideia de alguém que está levando alguém para ser julgado, de maneira grosseira, de maneira implacável, como se fossem os juristas. Usam de sua posição religiosa para condenar, para julgar, para criticar e não para restaurar. A intenção dos fariseus e mestres da lei ali não era restaurar aquela mulher. Não era dizer para ela, olha, a sua opção de vida, aquilo que você fez é errado diante do Senhor, mas eu vou te acolher, eu vou te ajudar. Vamos reconstruir o caminho de volta para Deus. Se você não tem forças para voltar por si mesma, eu vou caminhar com você, eu vou estar do seu lado. Não. A postura dos fariseus e mestres da lei é uma postura altamente crítica, julgadora e condenatória. E aqui vem uma aplicação muito importante para nós. Porque é muito mais fácil criticar e julgar um jovem ou adolescente, porque não conseguiu tirar notas altas na prova, do que sentar com esse jovem e esse adolescente, para ensinar a ele, para fazer com ele as tarefas de casa, estudar com ele as provas da escola. É muito mais fácil nós criarmos essa disposição no nosso coração de julgar, de colocar um peso de condenação para os nossos filhos. É muito mais fácil, meus irmãos, criticar e julgar a imaturidade ou a fé vacilante de um irmão, do que dedicar tempo para orar com ele, de ensiná-lo. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos colocamos como a palmatória do mundo? Quantas vezes nós nos colocamos, consciente ou inconscientemente, como a régua em que os outros precisam ser medidos pela minha régua? Eu começo a medir a espiritualidade das pessoas pelo meu padrão. Mas quantas das vezes, e isso serve para nós, qual foi a última vez que você percebeu um jovem, um adolescente, alguém aqui da igreja, que está vacilando na sua fé e você diz, eu vou caminhar com essa pessoa, eu vou orar com essa pessoa, eu vou me reunir com essa pessoa para estudar a palavra. Se é uma pessoa que não conhece a palavra, eu vou na casa dela, eu vou chamar ela para ir na minha casa, nós vamos estudar a palavra de Deus juntos, nós vamos orar juntos, eu vou estar discipulando essa pessoa. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Mas nós podemos criar o hábito e o espírito farisaico, meus irmãos, e julgar, em criticar, em dizer, fulano está frio, fulano nunca mais veio na igreja,
Fulano está quase desviado. É muito mais fácil fazermos isso, né? Nós podemos ser tentados, ainda hoje, a nutrirmos o espírito farisaico. Tomemos cuidado. Em segundo lugar, nós podemos perceber que os mestres da lei e fariseus revelam uma espiritualidade que tem prazer em expor as falhas dos outros. Os fariseus e mestres da lei têm prazer em expor as falhas dos outros. Verso 3 diz assim para nós, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Teve um professor na disciplina Ministério Pastoral que ele disse uma certa feita, algo que eu nunca mais esqueci. Disse para nós, olha, se você quer elogiar uma pessoa, você elogia em público. Mas se você quer repreender uma pessoa, chame ela no privado, no particular, e repreenda. Mas o espírito farisaico não age dessa forma. Os mestres da lei não têm o mínimo cuidado e a mínima preocupação em expor essa mulher publicamente, o que ela fez publicamente. Os mestres da lei, os fariseus, revelam uma espiritualidade que tem prazer de publicamente apontar e expor as falhas e os erros dos outros, mas que não tem coragem de expor os seus próprios pecados, porque o texto diz que a intenção deles era pegar Jesus, nenhuma falha, nenhum erro. Eles expõem aquela mulher, o pecado daquela mulher, mas eles também não têm coragem de dizer, olha Jesus, eu estou morrendo de inveja do Senhor. São pessoas que colocam os defeitos, as falhas, as limitações dos outros em público, mas não têm coragem de expor as suas limitações e os seus erros. Quantas vezes, meus irmãos, usamos o pecado dos outros para justificar os nossos próprios pecados? Quantas vezes? Quantas vezes nós usamos as falhas dos outros para tentar argumentar e criar uma narrativa que nos defenda? Será que realmente nós entendemos a graça? Quantas vezes, meus amados e queridos irmãos, nós podemos julgar e criticar as falhas dos outros só para não nos sentirmos péssimos pelos nossos pecados? Quantas vezes? Quantas vezes é mais fácil a gente expor os pecados e os erros dos outros do que lidar com os nossos próprios erros? Às vezes, quando nós estamos sabidamente errando e falhando, nós focamos nas práticas, nos erros, nos pensamentos de outras pessoas, para que de alguma forma a gente se sinta bem. Os fariseus são assim. E eles estão agindo dessa forma. E em terceiro, eu penso que os mestres da lei e os fariseus revelam uma espiritualidade hipócrita e dissimulada. Por quê, pastor? Veja comigo o verso número 6. Ele diz assim, e é um comentário de João. João está escrevendo esse evangelho mais ou menos 50, 60 anos depois disso aqui. E ele está explicando para os seus leitores o que de fato está acontecendo ali. Então ele diz, no verso 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Aqueles homens estavam fingindo que estavam realmente preocupados pela lei e pela justiça de Deus. Nem se passava na mente deles a preocupação pelo reino. A preocupação deles não era com a lei. A preocupação deles não era com a justiça do reino de Deus.
Eles não tinham zelo por Deus, eles fingiam uma espiritualidade que eles não tinham, eles fingiam serem defensores da família, dos bons costumes, mas na verdade estavam tramando contra a bendita pessoa de Jesus Cristo. A expressão armadilha usada aqui por João, meus irmãos, traz a ideia de testar o caráter de alguém pela incitação ao pecado. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa faz uma pergunta capciosa, uma pergunta assim ardilosa, para lhe testar, para lhe provar? Os fariseus estão usando desse artifício para ter um motivo para acusar Jesus. Na verdade, quem aqueles homens querem apedrejar não é aquela mulher. Aquela mulher é um subterfúgio. É um objeto nas mãos daqueles homens, daquela classe religiosa, porque o que eles querem realmente é tacar pedra em Jesus. Quem eles querem eliminar da história é Jesus, porque eles não conseguem sobreviver com a espiritualidade sadia e graciosa e bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo para trazer salvação, paz, reconciliação e perdão aos nossos corações. Uma espiritualidade dissimulada nos impede de sermos alcançados pela graça, meus irmãos. Sabe por quê que uma espiritualidade farisaica nos afasta da graça, da experiência da graça? Porque Deus não decidiu dar a sua graça para a persona, para um perfil fake que nós criamos, para mostrar para as pessoas o que realmente nós não somos. Deus não trabalha com as nossas máscaras, Deus trabalha com o Daniel verdadeiro. A graça de Deus vem para o Daniel como ele é, não como ele finge ser diante das pessoas. Quando nós criamos uma espiritualidade dissimulada, a graça de Deus não chega para nós, porque Deus quer salvar você do jeito que você é. Pensemos que Deus não sabe quem nós somos. Pensemos que Deus não sabe das nossas limitações. Nós não podemos nos esconder diante dos olhos do Todo-Poderoso, e Deus não quer que a gente se esconda mesmo não. Ele quer que a gente bata no peito, reconheça as nossas falhas, reconheça as nossas limitações, para que a graça de Deus venha sobre nós e nos salve. Louvado seja Deus. Mas enquanto a gente dissimular uma espiritualidade que nós não temos, nós blindamos as nossas vidas da graça de nosso Senhor. E os fariseus não saem da cena sem alcançar a graça, sabe por quê? Porque eles são dissimulados. Eles não são verdadeiros. Mas segue comigo para o final da história. Porque a história segue para o seu desfecho final. Os religiosos colocam Jesus numa verdadeira saia justa. Meus irmãos, a gente só consegue entender isso se a gente estudar um pouco o contexto e um pouquinho da palavra de Deus. Porque o que eles fazem com Jesus aqui é o que a gente chama no popular de sinuca de bico. Colocou Jesus numa saia justa. Para onde Jesus for aqui, ele vai se dar mal. Por um lado, se Jesus perdoa aquela mulher, Jesus, estaria colocando o seu ensino em oposição à lei de Moisés, que é a lei de Deus, é a palavra de Deus dada por meio de Moisés. Sendo acusado pelos mestres da lei, pelos religiosos, pelos fariseus, de um relativista moral, de um liberal, de alguém que está ensinando uma graça barata. Pode fazer tudo, Deus te ama, não importa, pode continuar a sua velha vida, pode continuar suas práticas equivocadas, Deus é amor. Eles poderiam acusar Jesus dessa forma. Mas por outro lado, se Jesus decide condenar e apedrejar aquela mulher, ele não poderia mais ser chamado de amigo de publicanos e pecadores. E ele estaria se colocando contra a legislação romana. Vocês sabem que nesse período aqui,
quem domina politicamente Israel é o Império Romano. As leis que regem a sociedade da época de Jesus são as leis romanas. E uma das leis do Império Romano era a Pax Romana, nada de tumulto, nada de dissensão. Ninguém tinha a autoridade de tirar a vida de outro, a não ser um soldado romano, legitimamente autorizado pelo imperador. Em outras palavras, se Jesus manda apedrejar aquela mulher, Jesus seria denunciado a Pôncio Pilatos, como alguém que estava incentivando a desordem e a rebelião contra Roma. E aí? Jesus está em apuros. Existe uma tensão. E o texto diz que Jesus se inclina e começou a escrever no chão com o dedo. Talvez algumas pessoas pensem, Jesus começou a escrever no chão para pensar o que responder. Eu não entendo, não interpreto dessa forma. Porque nós estamos falando aqui do Deus que é onisciente, que tem toda a sabedoria, que tem todo o conhecimento. Jesus já tinha aquela resposta. Mas ele senta, a gente não sabe o que ele está escrevendo. O texto sagrado não nos informa e a gente se silencia. Mas no verso de número 7, verso número 8, diz que ele, Jesus, se levanta e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E aí vem a nossa terceira e última lição nessa noite. E a lição que nós aprendemos é que somente em Cristo Jesus a graça nos alcança, redirecionando as nossas vidas. Somente em Cristo Jesus a graça nos alcança, redirecionando as nossas vidas. Quando Jesus diz, meus irmãos, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela, ele quer ensinar duas coisas para nós. Em primeiro lugar, Jesus está nivelando todos os seres humanos na condição de pecadores. Todos nós somos pecadores, não apenas aquela mulher, mas todos ali presentes, exceto ele, obviamente, são pecadores. E em segundo lugar, quando Jesus afirma, o verso de número 7, ele quer nos ensinar que todos nós, seres humanos, estamos na condição de condenáveis. Se nós somos pecadores, como a Bíblia atesta que nós somos, se todos nós erramos e pecamos, como a Bíblia atesta, Romanos 3, 23, todos pecaram e estão afastados, destituídos da glória e da presença de Deus. Todos nós merecemos a condenação, todos nós merecemos a morte. Não é somente aquela mulher que merece ser apedrejada, mas os fariseus, os mestres da lei, eu, você, todos nós merecíamos receber aquela pedra. Todos nós somos condenáveis. E Jesus está nos ensinando, meus queridos, que somente Ele, como puro e impecável, se tinha uma pessoa ali naquele cenário que podia pegar uma pedra e tacar naquela mulher, seria Jesus. Porque somente Ele é santo, porque Ele é Deus. Ele é santo, como nós aprendemos aqui na quarta-feira com Danilo. Ele é santo, santo, santo. Ele é impecável, Ele é justo, Ele é verdadeiro, não tem dolo em seus lábios. E somente Ele pode nos condenar. Por quê? Porque nós ofendemos a Ele, Deus. Mas o texto diz no verso 8, no verso 9 e o verso 11, que os que ouviram foram saindo, diante dessa resposta de Jesus, os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Muitos dizem que começou pelos mais velhos, porque os mais velhos é que têm mais pecados.
Então começa logo pelos mais velhos. Pereira foi o último, que é o mais novo. Começa pelos mais velhos. Então, começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com aquela mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão? Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também, eu não te condeno. E aí eu aprendo uma lição, meus irmãos. Se somente em Jesus nós recebemos a graça, somente quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, nós obtemos perdão, salvação e vida eterna. Somente em Jesus Cristo nós podemos receber aquilo que o nosso coração mais anseia, que é perdão, que é salvação, é vida eterna, é a reconexão e a reconciliação com o nosso Deus Criador. Somente Jesus Cristo é a ponte que nos conecta novamente com o nosso Pai. A graça se manifestou entre nós e ela tem nome e se chama Jesus Cristo. João já havia afirmado isso, meus irmãos, de maneira bem distinta. Em João 3,17, João diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Vai haver um momento na história em que Jesus vai sentar-se no tribunal, e ele sim vai julgar todas as nossas ações. Mas isso vai ser a sua segunda vinda, no seu retorno. Mas quando ele veio na sua primeira vez, ele veio não para condenar, não para botar o machado na raiz, mas para trazer a salvação do Senhor, para reconectar os seres humanos, pecadores, à presença de Deus. E João, que no texto que nós conhecemos muito bem, 3,16, João diz: Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo está nos convidando hoje aqui, meus irmãos, a nós recebemos dele a graça que tanto nós precisamos. Às vezes nós achamos que nós só precisamos da graça para nos converter. Depois que nós nos convertemos, agora é pelas obras. Não! Nós precisamos da graça de Deus hoje, nós precisamos da graça de Deus amanhã, nós precisamos da graça de Deus no outro mês, no outro ano, até que Jesus volte. Nós precisamos da graça do Senhor, e a graça de Jesus se manifestou na sua vida, na minha vida, na história, para que a perdão, para que a graça, para que a salvação de Deus alcance você, para que você tenha uma nova vida. O que Jesus está dando para essa mulher aqui, meus irmãos, é uma nova chance de recomeçar. Não recomeçar dependendo dela, da religião, mas recomeçar dependendo da graça dele. João, no seu evangelho, diz várias vezes, usa a mesma expressão, Jesus falando: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu sou o pão da vida. Qual é a tua fome? Qual é o teu grande anseio? Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo, em João ainda ele diz: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Meus irmãos, quantas vezes na nossa caminhada nós precisamos de um pastor, nós precisamos de direção, nós precisamos de cuidado, e Jesus está dizendo: a minha graça para você, lhe trazer direção, lhe trazer luz, lhe trazer proteção, receba de mim. O que você precisa é beber de mim, é se alimentar de mim, é do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho todos os dias, meus irmãos, porque todos os dias o nosso coração é tentado a se desviar do Evangelho. E por fim, meus queridos, a palavra de Jesus no final da história nos convida a um repensar, a um remodelar da nossa vida. Porque ele diz no verso 11, a parte B: agora vá e abandone sua vida de pecado.
Claramente essa história aqui, Jesus não está banalizando o pecado, o que aquela mulher fez, não está. Tem muita gente que olha para essa história e diz, está vendo? Ninguém pode falar mal de ninguém, ninguém pode criticar ninguém, ninguém pode jogar pedra em ninguém. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está falando o seguinte, olha, o que nós precisamos é da graça dele, para vencer os nossos pecados, para mudar a nossa história. Porque a ordem de Jesus no final do texto diz, agora vá, é o imperativo, vá, e abandone, abra mão da sua vida de pecado. E aí a última lição que eu aprendo é que somente quando permitimos diariamente que a graça de Deus nos alcance, podemos obter poder, meus irmãos, para abandonar o pecado. A graça que nos salva, a graça que nos redime, a graça que inscreve o nosso nome no livro da vida, é a mesma graça que nos ensina a ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos os nossos limites, os nossos erros, todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ainda de transformação, da onde nós podemos obter poder. Da onde nós vamos obter poder para romper com isso, meus irmãos? Fingindo que está tudo muito bem, como os religiosos? Ou dobrando o nosso joelho e pedindo ao Senhor que a Tua graça me alcance, que a Tua graça me visite, Senhor. Oh Deus, me dê a Tua graça, para que eu ame mais a minha esposa. Oh Deus, me dê a Tua graça, Senhor, para eu ensinar os meus filhos os princípios do Evangelho. Oh Deus, me dê a Tua graça, Senhor, para que eu rompa com esse vício de conteúdo pornográfico, para que eu olhe para outra mulher como se fosse minha irmã, Senhor. Ah Deus, me dê a Tua graça, Senhor, para que eu não deixe o dinheiro dominar o meu coração, mas que eu use os recursos que o Senhor me deu para promover o Teu reino. Me alcance com a Tua graça, Senhor, para que eu enxergue o meu corpo, não como a vitrine, para as pessoas olharem e admirarem, mas como o templo do Senhor, que precisa ser cuidado e preservado. Que a Tua graça me alcance, Senhor, e me dê poder, para de fato abandonar o pecado, e viver para Ti, e viver para o Senhor. Vá, e não peques mais. É um desafio, meus irmãos, para que a gente permita que a graça de Deus nos alcance, a fim de que a gente abandone o pecado. E eu já convido o pessoal do Ministério Louvor a se fazer aqui presente, porque eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu conversando com o irmão Bosco ontem, a Bíblia não fala, mas pense como foi difícil para essa mulher, depois do encontro com Jesus, ela voltar para sua casa. Ela tinha um marido para se resolver. Se ela tivesse filhos, ela tinha que lidar isso com os filhos. Como é que os filhos dela iriam lidar em saber que a sua mãe publicamente traiu o seu pai? Pense na vida daquela mulher. Todo mundo está sabendo dos erros dela. Imagine aquela mulher indo para o supermercado da sua cidade e todo mundo apontando, olha lá, adúltera. Aquela mulher, meus irmãos, precisaria da graça do Senhor para reconstruir a sua vida. Assim como eu. E assim como você aqui nessa noite. Não importa o seu passado. Não importa as escolhas erradas que você fez. Não importa se todo mundo ficou sabendo o que você fez. Não importa se as pessoas te conhecem e te rotulam pelos seus erros, pelas suas falhas. A graça de Deus tem o poder de reconstruir a sua vida. Amém, Jesus.
Rapidamente aqui pontuando, meus irmãos. Nessa noite nós aprendemos que o pecado traz terríveis consequências. Não banalize a graça de Deus. Hoje é dia onde nós comemoramos a graça do Senhor. Não faça dessa mesa algo banal. Não tenha a mente cauterizada. Segundo, cuidado para que eu e você não nutramos em nosso coração um espírito farisaico que nos distancia da experiência da graça. Cuidado para a gente não nutrir no nosso coração um espírito julgador, crítico, e que as pessoas se afastam. Jesus era conhecido como amigo de publicanos e pecadores, não porque ele negociava os valores do reino de Deus, mas porque ele acolhia, porque ele apresentava a graça do Senhor. E por último, somente em Cristo Jesus podemos alcançar a graça. Talvez é isso que você precisa pedir ao Senhor agora. Deus, me alcance com a tua graça. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como é que você tem conduzido a sua vida. Talvez a sua família está uma bagunça. Talvez a sua mente tenha sido perturbada por pensamentos, sentimentos que são completamente contrários à palavra de Deus. Talvez você, ao longo dos anos, mesmo servindo a Deus, ainda é escravo do pecado. Hoje é dia em que a graça de Deus quer nos alcançar. Agora isso demanda da gente se render, crer, reconhecer, e a graça de Deus vai te alcançar, e a graça de Deus vai te dar uma nova chance, e a graça de Deus vai te dar poder, meu irmão, minha irmã.